Pedro Monenberg, fatos como estes preocupam, claro, principalmente pelos prejuízos e perdas de vidas humanas. Recentemente, a equipe de transição fez um alerta aí que deixou todo mundo ainda mais preocupado com a falta de recursos para desastres naturais para o próximo ano. Pedro. Pois é, Elias, alerta e realmente uma situação que nos preocupa muito. Uma entrevista concedida pelo governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, do MDB, ele que integra o núcleo do Ministério de Desenvolvimento Regional dentro do gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele está nesse gabinete de transição no núcleo de desenvolvimento regional, acompanhando de fato de perto as funções desse ministério, que é basicamente como se fosse uma defesa civil nacional, um ministério que concentra ações de defesa civil, de prevenção e também de cuidados após desastres naturais e que está focado principalmente nesses reparos que várias cidades precisam depois de passar por situações como essas. Elias, o que o Helder Ramalho trouxe pra gente, Helder Barbalho, melhor dizendo, perdão, trouxe pra gente é que não há recursos no orçamento do ano que vem previstos para o combate, o enfrentamento a tragédias naturais, ou seja, desastres naturais. Basicamente não há dinheiro previsto no orçamento para que façam reparações importantes no ano que vem. Isso é extremamente preocupante em duas frentes, Elias. A primeira delas, é claro, no cenário de prevenção. Um cenário que a gente tem chuvas de verão bastante intensas em várias regiões do país. Podemos citar casos da Bahia, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que no ano passado enfrentaram situações muito difíceis por causa das chuvas. E temos situações também daquela reparação para cidades que já foram afetadas. Vou dar dois exemplos aqui recentes. Um de ontem, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, Elias, são mais de 2 mil pessoas que estão fora de casa aqui no Rio de Janeiro, em dois municípios especialmente, em Carapebus e em Conceição de Macabu, duas cidades do norte fluminense que foram atingidas por fortes chuvas e que estão com essa situação de estado de emergência nesse momento. Além disso, são 4 pessoas que morreram. Saindo do Rio de Janeiro, passando, por exemplo, por Minas Gerais, o estado mineiro já tem, por exemplo, 44 cidades em situação de emergência por causa das chuvas e mais de 3.500 pessoas desalojadas e quase 1.000 desabrigadas. Então nós temos um cenário já nesse momento muito difícil e que pode se agravar até ano que vem, especialmente até fevereiro, quando nós temos chuvas mais intensas pelo país. Então não há orçamento, isso preocupa, é claro. Nesse momento traz um alerta para o próximo governo, que vai ter que se desdobrar para criar recursos para esses municípios que já estão atingidos. Quando a gente pensa em situações de municípios, cidades atingidas por desastres naturais, a chuva, é claro, é o que vem à nossa cabeça principalmente, mas tem, por exemplo, cidades do Nordeste, em especial, que vivem uma situação de seca extrema, precisam furar poços artesianos ou de outras estratégias para garantir o abastecimento básico de água para esses municípios. Então o próximo governo já tem diante dos olhos um desafio muito grande. Cidades que estão enfrentando graves problemas com seca ou também com excesso de chuvas e agora sem orçamento para fazer esse enfrentamento. Quando uma cidade entra em estado de emergência, é o Ministério do Desenvolvimento Regional o responsável por enviar recursos para esses locais, para que essas cidades sejam reconstruídas ou para que se faça um trabalho preventivo, e o próximo ministro, ainda não anunciado, que assumir essa pasta, vai ter pela frente um grande desafio, viu, Elias? Já que o trabalho é grande, o problema é grande e faltam recursos para fazer esse enfrentamento, Elias. E olha, Pedro, eu me lembro, infelizmente, dessa fatalidade que nós vivenciamos este ano, principalmente em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Você que me acompanha deve ter visto aquelas cenas lamentáveis de muitas pessoas morrendo exatamente por conta de uma forte chuva que atingiu a região.
E eu falo isso porque, além de Petrópolis, outras regiões também, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, foram aí realmente devastadas com a força da água da chuva, que veio muito forte neste ano e pouco, Pedro, foi feito, infelizmente, durante o período em que poderia ter sido feito alguma coisa. Então, muitas pessoas que me acompanham agora moram em área de risco, vão continuar ainda sofrendo com as consequências dessas tempestades que podem chegar. E a gente espera, sim, que a Defesa Civil esteja alerta e outros órgãos também do governo. Afinal de contas, as pessoas pagam impostos e precisam da orientação para que elas não percam a vida por conta de desastres naturais. Pedro, obrigado pelas informações.